Botafogo contrata craque meio-campista de um gigante europeu em uma transação milionária. O Botafogo segue buscando um treinador para 2025, e a ESPN trouxe nesta segunda-feira, 20/1, novidades sobre o tema. De acordo com a emissora, o Glorioso realizou uma consulta por Martín Anselmi, treinador argentino do Cruz Azul, do México. Segundo a reportagem, assinada por Daniel Bocato e Roberta Barroso, uma pessoa ligada a John Texto procurou o técnico na última sexta-feira, 17. O Botafogo, por sua vez, disse que Anselmi foi oferecido por um intermediário e as negociações não avançaram. Ainda não oficializado, Jair foi o primeiro reforço a fechar com o Botafogo para 2025. O zagueiro chega oriundo do Santos após uma longa negociação, e o Glorioso vai pagar 12 milhões de euros, 75,5 milhões de reais, mais 2 milhões de euros, 12,5 milhões de reais, em bônus. Mas, cadê ele? Jair está com a seleção brasileira sub-20 que se prepara para a disputa do Sul-Americano da categoria, na Venezuela. A delegação do Brasil já viajou e estreará na próxima sexta, 24/1, contra a Argentina, na cidade de Valencia. A primeira fase do Sul-Americano sub-20 termina no dia 1º de fevereiro, o que significa dizer que Jair nem sequer poderá ser relacionado pelo Botafogo para a final da Supercopa do Brasil, dia 2, contra o Flamengo, em Belém. Se o Brasil avançar de fase, o hexagonal final vai até 16 de fevereiro. Jair teria que viajar para o Rio, se apresentar e pelo menos ter alguns dias de treino. Por isso, sua participação na Recopa Sul-Americana, contra o Racing, é questionada. Os jogos serão nos dias 20, em Avellaneda, e 27, no Newton Santos. Zagueiro de 19 anos e 1,98 metros de altura, Jair vai assinar contrato com o Botafogo válido por 5 temporadas. Porém, segundo informou o jornalista Vene Casagrande, no acordo há uma cláusula que prevê a transferência para o Lyon no máximo até o fim de 2026. Botafogo e o interesse em Bruno Fernandes, o sonho de uma contratação histórica em 2025. O Botafogo vive um momento de reestruturação e ambição crescente no futebol brasileiro e internacional. Após uma década de oscilações, o clube carioca se apresenta como um dos grandes contendores no cenário nacional, e sua diretoria busca reforços de peso para dar uma guinada definitiva em sua história. Entre as grandes especulações que circulam nos bastidores alvinegros, o nome de Bruno Fernandes, meio-campista de destaque no Manchester United, surge com força. O contexto atual do Botafogo após anos de desafios financeiros e um longo processo de reestruturação, o Botafogo se consolidou como uma equipe competitiva no futebol brasileiro, com uma base sólida de jogadores e uma comissão técnica capaz de trazer resultados consistentes. A conquista de títulos nacionais e a presença em competições internacionais começaram a desenhar um futuro mais promissor, com o time se tornando cada vez mais forte tanto no Brasileirão quanto nas Copas Nacionais. No entanto, a diretoria botafoguense sabe que, para dar um passo maior e se consolidar entre os gigantes do futebol mundial, será necessário trazer jogadores de destaque internacional. E é aí que entra Bruno Fernandes. A situação de Bruno Fernandes no Manchester United. Bruno Fernandes, aos 30 anos, continua sendo uma das figuras centrais do Manchester United. Sua capacidade de liderança, visão de jogo, qualidade no passe, principalmente, sua chegada ao ataque, fazem dele um dos principais jogadores da equipe inglesa. No entanto, com a recente transição no comando do clube e a pressão por resultados rápidos, a situação de Bruno Fernandes no United tem gerado especulações. Em 2025, o Manchester United vive uma fase de reestruturação profunda, com mudanças no elenco e no comando técnico. Isso tem levado muitos a questionar se o português ainda será uma peça fundamental no projeto dos Red Devils. Embora continue sendo titular e desempenhando um papel importante, há rumores de que o clube estaria disposto a abrir mão de alguns nomes, incluindo Fernandes, para equilibrar as finanças e investir em novas apostas. A saída do jogador para um clube em ascensão pode ser vista tanto como uma oportunidade quanto como uma necessidade para o United, dado o alto valor de mercado do atleta. O interesse do Botafogo em um movimento ousado e ambicioso, o Botafogo começou a monitorar de perto a situação de Bruno Fernandes. As conversas iniciais nos bastidores do clube indicam que a diretoria alvinegra está disposta a fazer um esforço financeiro significativo para tentar tirar o meia de Old Trafford. Embora a contratação de um jogador de nível internacional como Bruno Fernandes pareça uma tarefa árdua, o Botafogo tem uma combinação de fatores que podem tornar essa negociação viável. Primeiro, o clube tem um projeto ambicioso, não apenas no Brasil, mas com intenções de se afirmar também no cenário continental. O Botafogo já demonstrou que não tem medo de realizar investimentos significativos no mercado de transferências,
como foi o caso de sua aquisição recente de jogadores como Tiquinho Soares, que reforçarão ainda mais a linha ofensiva do time. Além disso, o crescente poder de negociação do Botafogo no mercado internacional, aliado à sua força financeira, tem atraído a atenção de clubes e empresários. Com o investimento vindo de novos patrocinadores e uma base de torcedores apaixonada e crescente, o clube tem uma estrutura para oferecer a Bruno Fernandes um contrato substancial que poderia torná-lo uma estrela de uma equipe que está buscando sua ascensão no futebol mundial. Por que Bruno Fernandes? A contratação de Bruno Fernandes seria mais do que uma simples adição de talento ao elenco. Seria um símbolo da nova era do Botafogo, uma afirmação de que o clube está pronto para competir com os maiores nomes do futebol mundial. Qualidade técnica: Bruno é um jogador de altíssimo nível, com uma visão de jogo em comum e um repertório de passes e finalizações que o tornam uma ameaça constante tanto no meio-campo quanto no ataque. Sua capacidade de influenciar a partida com passes decisivos e gols de fora da área seria um enorme diferencial para o Botafogo em competições internacionais, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana. Experiência internacional: além de sua passagem pelo United, Bruno tem uma vasta experiência na seleção portuguesa e em competições de alto nível na Europa. Sua vivência em ligas como a Premier League e a Liga dos Campeões da UEFA poderia ser uma valiosa adição ao elenco, especialmente para um time que almeja conquistar títulos em torneios internacionais. Liderança e caráter: Bruno Fernandes não é apenas um jogador técnico, mas também um líder. Ele tem a personalidade forte de um capitão, sendo fundamental tanto dentro quanto fora de campo no Manchester United. No Botafogo, ele poderia assumir a braçadeira de capitão com facilidade, guiando a jovem equipe com seu espírito vencedor e experiência de alto nível. Marketing e visibilidade: a chegada de Bruno Fernandes ao Botafogo não seria apenas um movimento esportivo, mas também uma jogada de marketing poderosa. Sua contratação traria uma atenção global para o clube, o que resultaria em um aumento significativo de visibilidade, tanto nas redes sociais quanto no próprio estádio Newton Santos, além de um possível aumento nas vendas de produtos e patrocínios. O desafio da negociação: embora a contratação de Bruno Fernandes seja uma possibilidade real, não será fácil. O Manchester United certamente não abrirá mão de seu principal jogador sem uma oferta muito atraente. O valor de mercado de Bruno Fernandes está na faixa de €70, 80 milhões, o que significa que o Botafogo precisaria de um esforço financeiro significativo, possivelmente contando com a ajuda de investidores ou novos patrocinadores que acreditam no potencial do clube. Outro fator a ser considerado é o desejo pessoal de Bruno Fernandes. Embora o jogador tenha demonstrado em várias ocasiões seu apreço pelo futebol europeu e pela Premier League, a mudança para o Brasil poderia ser uma experiência atraente, caso ele fosse seduzido pela ambição do projeto do Botafogo e pela oportunidade de ser a estrela principal de uma revolução no futebol brasileiro. Possíveis impactos para o futebol brasileiro: se concretizada, a chegada de Bruno Fernandes ao Botafogo teria um impacto não apenas no clube, mas também em todo o futebol brasileiro. A transferência de um jogador de seu calibre poderia inspirar outras equipes do Brasil a buscar contratações internacionais de peso, criando um novo patamar para o futebol nacional. Além disso, essa movimentação traria uma visibilidade ainda maior para o Campeonato Brasileiro, que se consolidaria como um torneio atrativo para estrelas internacionais, algo que vem crescendo nos últimos anos. Jogadores como Tiquinho Soares, Diego Costa, entre outros, abriram caminho para que mais astros internacionais olhassem o Brasil com bons olhos. A chegada de Bruno Fernandes no Botafogo seria um passo significativo nesse processo de internacionalização do futebol brasileiro. Conclusão: a possível contratação de Bruno Fernandes pelo Botafogo é um movimento audacioso que poderia mudar a trajetória do clube nos próximos anos. Embora a negociação enfrente desafios financeiros e logísticos, a visão do Botafogo para o futuro parece ser a de um clube que não se contenta em ser apenas competitivo no Brasil, mas que deseja deixar sua marca no cenário mundial. Bruno Fernandes, com sua qualidade, experiência e perfil de liderança, seria uma peça-chave nesse processo. Se essa contratação se concretizar, não apenas o Botafogo daria um grande salto em sua trajetória, mas também o futebol brasileiro ganharia ainda mais destaque no cenário internacional, provando que, sim, é possível atrair grandes estrelas para o nosso futebol. O futuro do Botafogo, com Bruno Fernandes, pode ser promissor e repleto de conquistas. O torcedor alvinegro já sonha com esse novo capítulo, que pode ser uma verdadeira virada de chave na história do clube.